Olá, amigos, boa noite. Estamos chegando um pouquinho fora do horário, mas tudo certo, estamos aqui. E hoje, nossa noite, refletimos a respeito da obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Nossa lição de hoje é de número 95, que tem como título Essa é a Mensagem. Esta é a mensagem. Então, que nós possamos primeiramente fazer nossa prece, já agradecendo os amigos Tânia, Sandra, Jane, Ivete, que estão conosco, Raquel, Célia, sejam todos bem-vindos, Gil, sejam bem-vindos, Fátima. Vamos fazer nossa prece e depois nós continuamos as nossas reflexões, nossos aconchegos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre conosco, norteando os nossos passos, iluminando as nossas consciências e apacentando os nossos corações. Porque dessa forma, Pai, assim fortalecidos, amparados, haveremos de caminhar com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, com mais alegria na vida. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos lá, Rosa, Cláudia, todos esses que estão conosco nesse instante, Jaqueline, sejam bem-vindos, é uma alegria, Cazuco, que está conosco também, sempre uma alegria estarmos participando deste evento que se tornou um compromisso, um encontro que fazemos a cada noite. Marcelo, Silvia, Sandra, Dilza, boa noite, sejam todos bem-vindos. Márcia, Laura, nós agradecemos muito. Cida também que está conosco, Vânia. E esses amigos todos, numa quarta-feira, como nós costumamos dizer, a nossa quarta-feira de Evangelho, embora todas as noites as palavras do Evangelho guiem as nossas reflexões, mas na quarta-feira nós temos um compromisso que seria aquela nossa noite de Evangelho na Casa Espírita. E por conta disso é que então nós costumamos dizer que é a quarta-feira do Evangelho. Hoje nós temos a lição de número 95. Essa lição da obra Pão Nosso tem esse título, Esta é a Mensagem. Ela está com base na primeira carta de João, no capítulo 3 e versículo 11. João tem duas cartas registradas no Novo Testamento. E como gostamos de fazer, vamos refletir um pouquinho a respeito da carta em si como um todo, para depois podermos entender e refletir aquilo que Emmanuel está nos passando. A data desta carta é de mais ou menos 90 depois de Cristo e ela foi escrita em Éfeso, depois que João foi libertado do exílio na ilha de Patmos. Ele ficou um bom tempo aprisionado na ilha de Patmos, no exílio, para não contaminar as pessoas com os pensamentos cristãos. Ele foi isolado, ainda assim não conseguiram mesmo vencer isto, e é um fato muito interessante da gente refletir, porque João estava preso e era só ele em Patmos. E havia um corpo de guarda que tomava conta dele, para que ele dali não fugisse. Ele já estava idoso, nem iria fugir mesmo. Mas o corpo de guarda estava ali para tomar conta dele. E João pregava, continuava falando dos ensinos de Jesus. E tem aquelas passagens onde ele fala aos pássaros, onde ele fala aos peixes do rio, semelhante a Francisco de Assis, com aquelas reflexões em céu aberto. João também fazia assim. E aqueles guardas acabavam ouvindo, acabavam percebendo a mensagem do Cristo que ele fazia questão de pregar. Mesmo com os castigos que lhe eram impostos, João simplesmente, ele não se acanhava ou não ficava bravo com os guardas, ele perdoava e falava de Jesus. Assim, depois de um tempo que aquele corpo de guarda estava ali, os guardas praticamente estavam convertidos ao cristianismo. E eram obrigados a trocar essa guarda de tanto em tanto tempo. Então aqueles que vinham da ilha de Patmos para a terra, acabavam contando na sua vila, para sua família, para os amigos, aquilo que eles aprenderam com João a respeito do Cristo. E outra leva de guardas ia para lá.
Com isso, o cristianismo continuou crescendo e a mensagem de João, o trabalho de evangelização dele, não parou em momento algum. Porque embora ele não pudesse estar pessoalmente junto das pessoas, aqueles soldados estavam levando a sua mensagem para junto das pessoas. Isto é algo interessante observarmos, como mesmo nas situações mais difíceis, acaba-se a mensagem vazando e outras pessoas tendo o conhecimento. Daí eles chegarem a um ponto de entender que não valia a pena manter João preso, porque o que eles pretendiam era segurar a mensagem e ela continuava chegando. Então, quando ele sai desse exílio, ele vai para Éfeso. Vamos lembrar que Maria estava em Éfeso e ele vai para Éfeso, onde ele faz todo o seu trabalho lá. Assim, ele escreve esta carta lá em Éfeso e lá ele vai terminar os seus dias, lá ele vai escrever tudo que ele tem para escrever e ensinar, ele estará em Éfeso. O assunto desta carta é o amor, essencialmente o amor. Essa carta de João é essencialmente o amor. Ele fala do amor de Deus para conosco e o nosso amor para com os outros. Então ele faz essa corrente de amor de Deus para conosco e de nós para com os outros companheiros de jornada, nossos irmãos de humanidade. Por conta disso, amor, vamos lembrar que é aquela questão de cuidado. É atenção, é cuidado, é ter olhar em direção de, é poder fazer o melhor por. Isso é o significado maior de amor. E é com essa ótica que ele escreve, prevenindo os leitores, que são aqueles cristãos, os primeiros cristãos, prevenindo a respeito de falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas naquele momento, doutrinas estas que diziam que Jesus não se tornou um homem realmente, tendo somente aparência de homem. Então havia uma corrente de pensadores de época que até hoje nós sabemos que existe, pessoas que afirmam que Jesus nem sentiu dor naqueles martírios, porque o corpo dele era diferente. Então são tantas teorias que se levantou a respeito disso, de que Jesus verdadeiramente não viveu como homem, não nasceu como um homem, não foi gerado como um homem e não sentiu as mesmas dores que um homem, as mesmas necessidades que um homem. João fala que isto era uma heresia, era algo que, em verdade, a respeito de Jesus. E ele chama atenção, é aqui que ele chama atenção a respeito do cuidado com os falsos profetas. Profeta era aquele que ensinava, era aquele que passava uma mensagem. Então João está dizendo, cuidado com aqueles que passam as mensagens. Vamos verificar se essas mensagens são mesmo de Deus. A nossa obrigação sempre de tudo que ouvimos é buscar a verdade a respeito disso. E que eles passavam um ensino enganoso para aquelas pessoas. Então a carta, ela trata disso. E esse era um manifesto de amor por aquela comunidade, pelas comunidades cristãs, porque ele não escreve para uma, mas ele escreve para todos os cristãos, onde chegasse o seu recado, que tomassem cuidado com essas invencionices, essas coisas novas que estavam trazendo a respeito de Jesus, que não eram verdadeiras, e que a partir dali muita coisa errada iria sendo mostrada. Nós pegamos, como gostamos de fazer, alguns versículos do capítulo anterior, que é o capítulo 3, porque, dentro do capítulo em pauta, que é o 3, mas alguns versículos antes do versículo que é a causa da nossa página de estudo. Então ele inicia esse capítulo falando que os filhos de Deus, esse capítulo trata dos filhos de Deus e os filhos do diabo. E o diabo aqui representa tudo que é contrário à lei de amor, à lei de Deus. Então ele dizia que haviam
produtos, pessoas que eram produtos das coisas divinas, da lei de Deus, dos ensinos que eram trazidos por Jesus, e pessoas que eram produtos dessas falsidades, dessas enganações, do pecado, do errado, do engano. É disso que ele vai tratar nesse capítulo 3º da sua epístola. Os filhos de Deus, aqueles que eram os herdeiros dos ensinos divinos trazidos por Jesus, e os filhos do diabo, que eram os herdeiros dos ensinos trazidos pelo mundo de corrupção, onde as criaturas viviam. Do versículo 1, ele diz, dentro dele, são chamados filhos de Deus, aqueles que obedecem, que seguem, que aceitam, são chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Que aqueles cristãos que estavam procurando pautar a vida pelas recomendações de Jesus eram chamados filhos de Deus. Mas ele diz, por essa razão, porque estavam agindo, procedendo de uma forma diferente daquela que era a comum, os bens materiais acima de tudo, essas questões que eram colocadas, e estes homens viviam de uma forma diferente, abriam mão de bens materiais para cuidar do espiritual. Ele diz assim, esses chamados filhos de Deus, mas o mundo não os conhece, o mundo não nos conhece. Seria até como dizer, o mundo não nos reconhece como criaturas, como se estivesse à parte. Mas por que é que o mundo não conhece a criatura do bem, a criatura que se aplica em viver o bem? Qual a razão do mundo não conhecer? Ele justifica nesse versículo dizendo, porque o mundo não conheceu a Ele. Este mundo material não conheceu a Jesus, que traz a lei de Deus, que é a lei do amor vigente, viva com Ele, para passar a todos nós. Assim, o mundo não o conheceu, quer dizer, o mundo não deu atenção, o mundo não se aplicou. Porque não é porque eu vi que eu conheço, para conhecer eu tenho que estudar, eu tenho que compreender, eu tenho que me aproximar, eu tenho que interagir, aí eu passo a conhecer. Então, o mundo não conhece o bem, pessoas de bem, não identifica de pronto as pessoas do bem, voltadas ao bem, porque de um modo geral o mundo não conhece o bem. O mundo está ainda preso, uma grande parcela da humanidade ainda é presa ao engano, à ausência do bem, porque no próprio livro dos Espíritos, quando se pergunta o que é o mal, os Espíritos responderam, é a ausência do bem. Então o mundo não conheceu ainda o que é viver o bem, porque ele está ausente na vida de uma grande parcela da humanidade. Então ela só conhece o mal, que é a ausência do bem. E é por isso que não identifica a criatura que é do bem, porque ela não tem parâmetros dentro de si para fazer essa identificação. Então esta é a razão de João fazer essa afirmativa na sua epístola. E no versículo 2, ele fala, agora somos chamados filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. É outro alerta muito importante para nós, porque ele diz assim, agora somos chamados filhos de Deus, porque alguém já identificava como uma criatura de comportamento diferente, de interesses diferentes, de compreensão da vida diferente, mas ainda assim é pouco. Ele dizia, ainda assim não é manifesto o que havemos de ser, que haveremos de ser verdadeiramente filhos de Deus. Então nós estamos num exercício de crescimento espiritual. E não é porque nos rotulamos cristãos que estamos verdadeiramente vivenciando os ensinos do Cristo. Não é porque temos alguns laivos,
alguma atividade no bem, no desejo do bem, que já estamos tão bons assim. E é por isso também que nós vamos ver no próprio livro dos Espíritos, né, a respeito do mundo de regeneração que nós tanto aguardamos, porque ainda estamos em provas e expiações, e qual é a identificação da humanidade no mundo de regeneração. Não é de pessoas boas. Não, aí nós já estaríamos num mundo feliz para frente de tudo isso. Então não é por aí, né? A questão não é por aí. A questão é que é um mundo composto de uma humanidade propensa ao bem. Ela está tendenciosa ao bem. Ela está começando a querer o bem, a querer se experimentar no bem. Então, esta condição, por isso, lá João já dizia, agora somos chamados filhos de Deus, porque já temos um comportamento diferente, algo diferente dos demais, então já nos chamam de filhos de Deus. Seguimos a Jesus, que é o exemplo vivo do bem, mas diz ele ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda sendo filhos de Deus à época, não é o que seria o Espírito superior, o Espírito de luz, o Espírito amantíssimo, que um dia todos tornaremos a ser. Um dia todos seremos esses espíritos mais aplicados no bem, voltados para a vida no bem. Nossa vida será pautada pelo bem. Estamos em princípio, é como se estivéssemos iniciando um curso, vamos dizer, um curso universitário. E é o nosso primeiro dia de aula. Não é porque entramos naquela faculdade, escolhemos aquela cadeira para frequentar as aulas, aquele título que haveremos de ter no final do curso, não é porque entramos no primeiro dia de aula que já estamos qualificados dentro do título que aquela faculdade nos oferece naquele curso. Então não é por isso, não é por conta disso não que nós vamos conseguir já nos identificar como criaturas maravilhosas. Sim, estamos aí no desejo do bem, estamos conscientes da necessidade do bem, já começamos a fazer algum movimento de vivenciar o bem, mas de verdade ainda não estamos prontos no bem, não estamos feitos no bem. Ainda tem muito em nós do homem velho, do homem antigo, a dificuldade existe em nós, com certeza ainda. E aí nós vamos para os versículos 3 até o versículo 10, nós pegamos apenas alguns pontos para as nossas reflexões, onde ele fala de Jesus, nesses versículos do 3 ao 10, do capítulo 3 da sua primeira carta. Ele fala de Jesus, fala e compara a questão da pureza e o pecado. Neste trecho ele vai levantar os dois pontos, a pureza e o pecado, que é o engano, que é o agir de forma errônea. Então esta pureza e pecado, dentro da pureza ele vai levantar a questão da justiça e daquele que vive os princípios do amor, dentro da ótica da pureza que ele levanta nesses versículos. E em respeito ao pecado, ele vai mostrar que estão ali incluídos os rebeldes, e que é uma rebeldia à lei do amor. Não é uma rebeldia vamos dizer, de que as pessoas podiam ter com a lei dos homens de época. Não é dessa rebeldia que ele está falando, mas a dureza de coração, a dificuldade de se incorporar à lei que Jesus mostrou, que é a lei do amor, é desta rebeldia do homem ao perdão, ao entendimento, à capacidade de viver em harmonia. Era essa rebeldia.
Então, do lado do pecado, ele coloca essa rebeldia à lei e diz, é do diabo. O diabo é aquilo que representa tudo aquilo que é contrário à lei do amor. Então, se nós temos ódio, se nós temos desejo de vingança, rancor, mágoa, praticamos calúnias, essas dificuldades todas, isso aí está dentro do que pertence ao diabo, que são as tentações do mundo e o convite para este comportamento nosso, nada saudável para cada um de nós, espíritos criados por Deus. É esta a condição, então, que João trabalha nesses versículos de 3 a 10 deste capítulo 3º da sua primeira carta. E ele diz a respeito disso que a questão de estar do lado das coisas demoníacas ou do diabo é para aquele que não pratica a justiça nem ama o seu irmão. Então, aquele que não pratica a justiça, aquele que não ama o seu irmão, e amar nesse sentido de cuidar, de zelar, de compreender, de enxergar, de amparar, enfim, todos esses relacionamentos, bons relacionamentos humanos. Quem não procede assim está dentro do quesito diabo que ele coloca nessa epístola para que a gente entenda. E aí nós vamos chegar então naquele versículo de número 11, que é o versículo da nossa reflexão de hoje. Mas antes eu tenho que dizer uma boa noite aqui, que só agora que meu notebook abriu, sabe? Então por isso eu não pude cumprimentar. Rosângela, Terezinha, seu Antônio, Silvia, Cláudia, Júlio, Clemilda, Mara, Divone, Edith, Solange, Simone, Fran, por favor, desculpem o atraso, mas Flávia Simati, Cidinha Correia, mas é agora que nós conseguimos então visualizar vocês aqui. Então Emmanuel vai fazer um comentário em cima desse versículo de número 11, que diz o seguinte, ele fala de tudo isso, ele orienta a respeito de viver a justiça e os princípios do amor para com Deus, como ele inicia a carta, e para conosco, de Deus para conosco e de nós para com os outros. Então essa cadeia do amor que deve reger tudo no universo. É essa orientação dele e viver de acordo com a justiça. Os filhos de Deus são pessoas que vivem de acordo com a justiça. E essa justiça que João fala é a justiça divina. A justiça dos homens muitas vezes é falha, porque ela é feita em cima de leis que atendem a uma situação, a um momento da humanidade, para resolver algum fato, que pode perder até a sua validade, porque fatos novos surgiram, outras situações surgiram. Então a justiça dos homens, ela está adequada a uma época, mas a justiça divina é eterna, é imutável, que é essa lei do amor. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo. Ponto final. Aí está toda a lei e a justiça. Foi isso que Jesus disse. Eu vou reduzir todos esses mandamentos, porque a época de Jesus tinha toda a lei mosaica, né? Do amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo, honrar pai e mãe. Toda essa lista que Moisés colocou era quase que como uma justiça terrena que ele trouxe claro, ali tinha toda a pontuação da lei divina, mas muito da lei dos homens. E as pessoas se pautavam por aí. Então, quando João está falando de justiça, é de ação, não nessa lei apenas, mas na lei maior que Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso engloba todas as leis. Aí está reduzido, aí tem todas as leis. Então, é isso que João chama, orienta as pessoas no comportamento.
E nesse versículo 11 ele diz, porque esta, e é um porquê de razão, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então vejam que a página tem como título, esta é a mensagem. Então qual é a mensagem? Aquela que ouvimos desde o princípio, das primeiras falas de Jesus, todo o tempo, que nos amemos uns aos outros. Então esse era o pedido feito por Jesus para todos nós, que nos amássemos uns aos outros, ou que cuidássemos uns dos outros, que olhássemos uns pelos outros, que atendêssemos uns aos outros, enfim, que nos envolvêssemos no melhor sentido para minimizar as dores, as aflições, trazer as alegrias. Esse é o amor que Jesus propôs à humanidade. E ele diz, então esta é a mensagem, que nos amemos uns aos outros e que já ouvimos desde o princípio, desde o início, nas falas de Jesus, nas pregações de Jesus, em todos os discursos dos seus apóstolos, em todas as epístolas, nós vamos encontrar essa referência da lei do amor. Paulo tem aquele belíssimo poema na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu conheça todos os mistérios do universo, se não tiver amor, eu nada serei. E ele vai enfileirando um punhado de coisas que eram alvos de interesse, fosse o conhecimento, fosse a posição de sabedoria, nada disso vale se não tiver o amor. E ele lá no final vai dizer, o amor não há de ciúmes, o amor não é egoísta. Ele vai dizendo o que é então o amor. Nessa sua epístola aos Coríntios é que ele faz todo esse trabalho. E João separou aqui, essa é a mensagem, que nos amemos uns aos outros. Emmanuel é que vai ter seu comentário desta página sobre esta citação. E o que é que Emmanuel, então, está nos trazendo ali? Inicia ele a sua página dizendo, em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens dos céus. Emmanuel fez essa referência porque esta obra dele foi lançada em 1950. Então nós vemos que não é algo assim, em termos de tempo para nós, 71 anos que tem a obra. E ele dizia, e podemos dizer nos dias atuais, no momento presente, a mesma coisa. Em todo o mundo sentimos enorme inquietação por novas mensagens dos céus. As pessoas todo o tempo estão pedindo ao mundo espiritual, pedindo aos espíritos protetores, pedindo aos santos, pedindo a Deus que traga uma nova mensagem, que ela seja a luz, que ela seja o norte, que ela seja o caminho. Essa é a solicitação que nós estamos vendo o tempo inteiro. Todo mundo querendo uma mensagem que possibilite o crescimento das pessoas, a melhoria. Então, é isso que Emmanuel diz há 71 anos atrás, que já todo mundo estava vendo a inquietação das pessoas por novas mensagens dos céus. Como se estas mensagens, como a de João, trazendo a fala de Jesus, que nos amemos uns aos outros, não tivesse mais validade. De repente, parece que as pessoas não se debruçam mais sobre os ensinos de Jesus. Falamos isso dos cristãos, claro, porque os outros terão outras filosofias para consultar. Mas aquele que se coloca como cristão, a obrigatoriedade dele seria se debruçar sobre os ensinos do Cristo para dali tirar regras para o seu viver, formas de se conduzir. É isso que ele precisava fazer. No entanto, parece que as pessoas não se aplicam a isso, não se debruçam sobre esses ensinos.
É interessante que nós vemos no protestantismo, nas tradições evangélicas atuais, as escolas dominicais, especialmente no protestantismo ortodoxo, nós vamos ver as escolas dominicais para estudar os textos, para encontrar ali algo de relevância para o seu caminhar, para o seu aprendizado, para a sua maturidade. Então nós vemos isto. No entanto, mesmo nós espíritos e muitos cristãos não têm esse hábito, não desenvolveram esse hábito. Olha que nós estamos dizendo que hoje é a nossa noite de evangelho. É noite de fazer esse tipo de reflexão em cima dos ensinamentos, sim, que Jesus deixou. Mas não há um hábito de se aprofundar, de tentar buscar uma resposta, tentar uma compreensão maior dos ensinos, dos textos, para aplicar na própria vida. Então, o que nós vemos e Emmanuel dizendo, e no entanto, nós espíritas entramos nessa, de ficar pedindo ao mundo espiritual amigo uma nova mensagem que guie o meu passo, que ilumine o meu raciocínio. Está ali, nós precisamos ler ali. Jesus falou disso para nós e de repente a gente não está atento a isso. E Emmanuel vai fazer uma série de citações ou de comportamentos, uma análise que ele está fazendo do nosso mundo atual, para a gente ver o nosso comportamento e a que levou. Então ele inicia pelas forças dinâmicas do pensamento. Olha, como se tem falado do pensamento ultimamente, da questão do pensamento positivo, da questão de mudarmos o nosso ponto de vista e pensarmos diferente, alimentarmos outro tipo de situação, porque está difícil. E Emmanuel já dizia, 1950, e nós estamos falando em 2021. Então, para a gente ver que parece que não mudou assim não, né? Que as pessoas não se aplicaram nessas mudanças. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades. Quer dizer, estão buscando, ainda presos a comportamentos antigos, ainda presos a rituais, a coisas que eram de época, aquelas verdades que atenderam à necessidade de um momento. Então, muitas pessoas ainda insistem em receber essas expressões antigas. Mas isso é pelo menos um começo, é pelo menos um movimento nesse sentido. Então ele diz que essas que estão pelo menos buscando desta forma esse conhecimento, ensaiam-se criações mentais diferentes. Elas vamos ensaiando, vamos procurando aqui, vamos pensar diferente, vamos tentar entender diferente para aproveitar ao máximo. Fala ele da nossa atualidade que a arte procura novas experimentações na nossa época. Então nós olhamos para a arte antiga, Grécia Antiga, vamos pensar na arte antiga, fenícios, chineses, o que era composto a arte antiga. E aí a arte, na atualidade, procura novas experimentações. Será que a nossa arte atual, contemporânea, tem feito um bom serviço para a melhoria moral das criaturas ou tem feito um desserviço nessa área? Porque Emmanuel diz que essas novas experimentações de arte que a humanidade tem processado de 1950 para cá se povoa de imagens negativas. Acho que nunca nós vimos tantas imagens ruins desenhadas pelos muros, pelas paredes, camisetas, bonés, maquiagens, enfim, coisas desse tipo que a gente está vendo muito. Qualidade de palavras, qualidade de atos que nós temos visto, coisas
imagens, a mente vai se povoando de imagens negativas. A arte está ganhando um volume muito grande nesse campo dos pensamentos negativos, das coisas mais densas, menos nobres. A política inventa ideologias e processos inéditos de governar dias atuais. Ele falava isso em 1950. A política da nossa época, a política, inventa ideologias. Nós temos marketing para isso. Nós temos influenciadores digitais para isso, blogueiros para isso, linguagem de nossa época. Fazendo, a Tânia lembrando de apologias que são feitas, está aqui, inventa ideologia para que o povo que descaminhe, tenha mais dificuldade e processos inéditos de governar. De repente, inventa-se um punhado de coisa na arte de governar. E nós ficamos desnorteados no meio de tudo isso. Coisas que nós dizemos, não é possível uma coisa dessa. É possível, está acontecendo nos nossos dias. E Emmanuel já falava disso, dessa dificuldade do homem vivendo esse tipo de situação. O que é que acontece com essa ideologia, com esses processos inéditos de governar? Se dilata o curso da guerra destruidora. Com essas ideologias que separam pessoas, com esses processos inéditos, esquisitos de governar, coisas que a gente diz, mas meu Deus, nunca imaginei ver isso na face da Terra, uma coisa absurda. Com esse comportamento, nós estamos, andando em direção a entreveros maiores, a dificuldades maiores. O curso da guerra destruidora se aproxima, porque por questões ideológicas mata-se. Entra-se em guerra por questões de diferentes governos, formas inéditas de pensar a forma de governar, que vão sendo criadas, entram-se em embates, um país contra outro, um estado contra outro, povos vão entrando em confusão por criações nossas. A ciência busca desferir voos mais altos. Cada vez a ciência quer seguir conquistando mais, descobrindo mais coisas. E nós vivemos num mundo atual de muito avanço da ciência em muito pouco tempo. Da noite para o dia as coisas mudam, da noite para o dia surgem novidades. E nós estamos no meio de tudo isso, no meio dessa conflito. Então a ciência voa cada vez mais alto. Isso leva a quê? Institui teorias dissolventes na concórdia e no bem-estar. Porque quando chegam em harmonia de entendimento, já surgiu uma novidade diferente. Já se desdiz aquilo que até ali valia, de repente não vale mais, muda-se tudo. E acaba surgindo teoria dissolvente da concórdia do bem-estar. Então vamos ao nosso momento e a fatos da nossa atualidade. Nós sabemos que as nossas vacinas são todas em caráter experimental. Nós não poderiam nem chamar vacinas ainda, porque elas não são protótipos de vacina, porque elas ainda não estão credenciadas para isso, não estão cumprindo, não teve estudo suficiente, tempo suficiente para poder realmente termos algo que merecesse esse título de vacina. E o que é que está acontecendo conosco? É a ciência avançando, a galope, não é mais a galope, que seria um trote de cavalo, é a toque de caixa também não, que seria pouco, mas é a nível de viagem de um foguete interplanetário. É uma coisa de uma velocidade fantástica. E se atropelando. Então, quando se chega a um ponto e concorda, bem, vamos fazer um protocolo para ver quem vai ser vacinado primeiro. Analisando, bom, esses aqui correm mais risco, então
fazer isso, esse aqui precisa de atenção maior porque tem mais possibilidade de ter um resultado negativo, então vamos colocar esse grupo. Aí começam as discussões de quem acha que o outro é que deveria estar naquele grupo. Bem, isso é entre nós, mas entre aqueles que estão organizando tudo isso, tá, chegamos a um ponto comum, então vai ser assim para todo lugar. Aí o que acontece logo em seguida com o avanço da ciência, observando os resultados que nós temos? Descobriu-se que uma vacina tal é prejudicial à gestante e pode até levar à morte. Então foi nota de ontem, dia 11. Suspenderam a aplicação desta vacina para gestantes, até que esta ciência possa conseguir mais elementos que digam que os casos de morte atrelados à vacina em gestantes não tem significância tão grande para impedir a vacinação em outras gestantes. Então, o que eles pediram? Que as gestantes se abstenham de receber essa vacina. E aí a gente fica pensando em aquelas que já receberam a primeira dose e que estariam agora na segunda dose. Eles pediram que aguardem, porque ainda não tem elementos. E isso são teorias dissolventes, porque ela vai dissolvendo o que já existia como certo, como correto. Era isso que se poderia dizer. E vai dissolvendo assim na concórdia e do bem-estar, dissolventes na concórdia e do bem-estar. Estava todo mundo satisfeitinho, contentinho, de repente o caos vem. É a ciência num avanço desenfreado, necessário no caso, porém num toque rápido demais, onde os ajustes estão sendo feitos, e aí aquilo que valia até o dia 10, até o dia 11, ao meio-dia, depois do meio-dia, não vale mais. E hoje está proibido. Então há ali uma dificuldade e um mal-estar, porque muitos receberam, outros já estavam para receber, um já recebeu a primeira dose, ia receber a segunda, todo esse mal-estar que acontece. Coisas da nossa atualidade, coisas desse nosso mundo tão material, tão voltado para tudo que é material, sem um olhar maior para as criaturas realmente. Nós usamos o exemplo da vacina para facilitar o nosso raciocínio. Não que isso seja errado em hipótese alguma, é mais um cuidado. É mais um cuidado e uma demonstração de que não estamos seguros o suficiente porque recebemos uma vacinação. Não estamos isentos de qualquer contratempo, de qualquer reação, também não estamos. Então os nossos cuidados, que são aqueles falados a todo instante, é o uso de máscara, é o distanciamento social, é a higiene com o máximo possível, tudo isso é para nós continuarmos fazendo em nosso próprio benefício. Não que estejamos obrigados, mas agora é porque compreendemos. Não é a questão de uma obrigação, é uma questão de compreensão do tamanho da história. E nós estamos começando, e a Rosane diz, por conta disso surge uma nova variante, começa tudo de novo. Então nós temos que nos calçar de todas as possibilidades de resguardo, de cuidado, todas essas possibilidades de cuidado. E Emmanuel está dizendo, a ciência busca voos cada vez mais altos. E às vezes, algo que surge até como resultante de pesquisas científicas e podem trazer um efeito ruim, em primeira mão, não era a intenção de que surgisse uma coisa ruim como resposta. Uma resposta negativa sobre aquele fato. Não era essa a intenção, mas acaba surgindo, porque estava tudo muito certo até o momento que começou a se observar algum contratempo. Então temos que ter esse cuidado, temos que entender
que isso tudo que a materialidade terrena nos traz, nós temos que olhar com bons olhos, mas com excessivo cuidado mesmo, por conta daquela ideia lembram-se dos falsos profetas que estão ensinando coisas erradas, estão aí em todas as áreas e nós precisamos tomar esse cuidado. E um último item que ele analisa são as grandes facções religiosas que foram surgindo na Terra. Os grandes grupos que já existiam à época de Jesus, as diferenças religiosas e verdadeiras facções entre os povos da época de Jesus. Mas isso aí avolumou-se muito mais, porque o mundo teve a sua população, a sua densidade demográfica muito aumentada. Por conta disso, essas facções que eram pequenininhas acabaram crescendo muito. E as grandes facções religiosas, diz Emmanuel, efetuam trabalhos heróicos na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Então são facções que surgiram, ou tradições religiosas, ou religiões seculares, elas têm buscado algo além. A religião, num sentido maior, ela busca religar a criatura ao Criador e as criaturas entre si. E buscar o Criador é transcender. Então, de um modo geral, elas buscam esta continuidade da vida, esses sinais do reino invisível ao homem comum. Aquele homem que ainda não percebeu a grandeza e fica suplicando sinal. É até interessante essa ideia de suplicar sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Nós vamos lembrar de Judas. Judas, no momento em que ele traz Jesus, entrega Jesus aos seus algozes, o que ele esperava? Ele esperava um sinal espetacular do reino invisível que o Cristo pertencia e que tinha esse contato direto aos homens comuns, para que percebessem quem ele era e percebessem que o que ele estava falando era alguma coisa de muita significância. Muitas criaturas, neste momento mesmo, muitas tradições religiosas buscam isso, pedem aos céus que façam uma apoteose, que façam um movimento gigantesco que mostre esse reino invisível ao homem comum, para ver se o homem acorda, se o homem se enche de temor, se o homem muda o seu comportamento. Emmanuel, então, diz assim: convenhamos, haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano. Então, sempre que o ser humano quer fazer alguma coisa, num desejo de coisa melhor, de coisa maior, que traga mais possibilidades, né, a criatura desse crescimento espiritual, ele diz assim, vai haver sempre um benefício quando o homem se encaminha por esse lado, mas quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. A sinceridade no seu entrelaçamento com a espiritualidade está na busca das vibrações de natureza divina para todos. Aí haverá benefícios, aí haverá ajuda. Mas, diz Emmanuel, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maioria e a mais preciosa desde o princípio da organização planetária, existe uma, que é a mensagem mais preciosa, a maior e a mais preciosa mensagem desde a organização do planeta, e se chama solidariedade. Então Emmanuel coloca solidariedade fraternal como a maior mensagem que o mundo espiritual pudesse trazer à Terra, e já trouxe desde a formação
o princípio da organização planetária. Por que ele fala desde o princípio da organização planetária? Que conforme temos aprendido, Jesus é o governador planetário, mas ele não construiu, não organizou, não edificou, não aprontou o planeta Terra sozinho. Ele tinha uma equipe de espíritos nobres que o auxiliavam na tarefa da construção desse planeta. Então, a solidariedade já existia nessa equipe que testemunhou essa solidariedade, cada um cumprindo o seu papel para que a organização se fizesse. Mas quando ele está falando de uma solidariedade fraternal, ele está falando de algo mais nobre. Não é só uma solidariedade, uma equipe técnica, onde cada um vai executar a sua tarefa ou a sua especialidade. Mas se é fraternal, é um grupo onde as pessoas se querem bem, onde as pessoas se ocupam das outras pessoas. E esses espíritos nobres que ajudaram a Jesus na edificação deste planeta Terra, eles eram irmãos, eles tinham um sentimento de fraternidade para conosco, os espíritos que viríamos habitar este planeta. E aqui fazer uma parte do nosso processo de evolução, de maturação, de conhecimento, de crescimento espiritual. É uma atitude de amor. São criaturas que junto do Cristo verteram amor em forma de trabalho para que nós estivéssemos melhores, aconchegados neste planeta. Então ele fala dessa mensagem de solidariedade fraternal. Esta é a recomendação primordial. É a primordial. Amemo-nos uns aos outros. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos de luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Então não é tão difícil para nós sabermos em que nível nós estamos de evolução espiritual. Basta que a gente olhe para esta frase, amemo-nos uns aos outros. E aí a gente pense, quanto eu amo, quanto eu me ocupo, quanto eu me preocupo, quanto eu cuido, quanto eu atendo. Isso vai dar a medida para nós é o índice de compreensão que já possuímos, dentro disto, o quanto eu acho acerca dos desígnios divinos. O que é que eu já entendo desses desígnios, o que é que Deus está pedindo com isto. Então, que eu faça sempre essa revisão, aplique sempre esta máxima para examinar nos círculos da luta diária, da nossa vida, da nossa sociedade, do nosso grupo familiar, esse índice de compreensão que já possuímos. De 0 a 10, quanto eu já compreendi esse ensino de Jesus? Compreendi com aplicação. Não somente entendi e pronto. Não, compreendi e estou utilizando daquilo que consegui compreender. Quando? Mesmo que esse ou aquele irmão, e aqui é um recado extremamente importante para nós, mesmo que esse ou aquele irmão ainda não tenha entendido, inicie a execução do conselho paternal consigo mesmo, em ti mesmo. Não importa se o outro não cumpre, não importa se o outro ainda não faz. Lembram-se a tônica desta carta de João, deste capítulo, falando entre o amor e o que é divino, o que é do diabo, o diabo como as coisas ainda enganosas do mundo? Não importa de que lado a gente olhar, que lado aquela criatura está, isso é um problema dela. O que ele diz? Executa, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Aí nós vamos nos lembrar de Abigail e Paulo, no romance Paulo e Estevão, quando ele está intencionado de sair aplicando os ensinos de Jesus, vivendo os ensinos de Jesus. E ele sai e luta e não dá certo, a resposta não é a que ele desejava, ele não consegue observar o melhor proveito logo de cara.
E ele tem hora que desanima por causa disso, como todos nós desanimamos. Ele desanima. Então, nessas horas, sempre Abigail, que fora sua noiva, já desencarnada, em espírito aparece a ele. E em cada momento desse, ela dá um conselho. Então, ela diz primeiramente a ele: ama Paulo. E ele sai disposto a amar todo mundo. Beleza, vou amar todo mundo. É isso que é para fazer? Vou amar todo mundo. A resposta de muitos foi negativa contra esse investimento dele ou essa investida dele na vida. Aí ela vai dizer assim: trabalha, continua fazendo. Não é só uma vez. A resposta não vem por uma única tentativa. Trabalha, continua. E ele vai, trabalha mais um pouco. Ainda não é a resposta. Ainda não vê o resultado. Ela passa o outro conselho: espera. Há um tempo entre a semeadura e a colheita. Espera. Não é da noite para o dia que nós vamos ver a mudança que queremos ver nos outros e até em nós mesmos. E ele espera mais um pouco. Ainda não é o momento. Ela encerra com: perdoa. Quer dizer, esquece. Não fique aí se martirizando e preso e cobrando de alguma forma àquela criatura. Então vem a lição. Emmanuel vai encerrar esse comentário dizendo de que mesmo que esse ou aquele irmão ainda não tenha entendido, inicie a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre. Faz o bem sempre. Faze todo o bem. Começa estimando os que não te compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Olha as últimas palavras da lição dessa noite. Começa estimando os que não te compreendem. Não é fácil. Estimar é dar um pouquinho, um olhar, um crédito, um pouco de atenção, porque a nossa tendência natural é escantear, deixar para fora. E ele diz: não, observa essa criatura, estima, quer dizer, tem um olhar para com ela. Aqueles que não te compreendem. Mas por que faremos isso? Porque esses, fazendo assim, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Não é se farão. Não se farão criaturas melhores, mas nos farão criaturas melhores, porque nós teremos que aplicar o ama, trabalha, espera e perdoa. Constantemente. Constantemente. Então, ama sempre, esse é o recado. Faze todo o bem. Eles estão ajudando a que a gente exercite alguma coisa que nos tornará melhores. O tempo deles será o tempo deles. E o nosso tempo, hoje, já se esgotou, passamos um tantão além daquilo que gostaríamos de estar. Passamos alguns minutos e vamos encerrando, deixando essa reflexão dessa página que tem como título: esta é a mensagem, uma afirmativa. É este o caminho, não tem outro. Esta é a mensagem. Faz você, faz a sua parte. Vamos cada um de nós fazer a nossa parte. Fazer por nós mesmos, por amor a nós mesmos. Para que a gente cresça um pouquinho, que a gente consiga atravessar as dificuldades. E aí, vamos pedindo nessa noite que Jesus abençoe a todos, que essas verdades possam se fazer como luz em nossas consciências, mas como um energético aos nossos movimentos, aos nossos sentimentos na seara do bem. Esse é o desejo. Que Deus abençoe os lares e vamos fazer a nossa prece de Cáritas, pedindo nesse instante também a fluidificação das nossas águas, que a espiritualidade amiga possa colocar nessas águas todos os medicamentos, os elementos que necessitamos para a tranquilidade, para o fortalecimento, para a saúde, para a calma, para o bem. E façamos a nossa prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação.
Dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que a paz permaneça em todos os corações, que a luz se faça em todas as consciências, que aqueles nossos governantes do mundo possam ser amparados, abençoados, iluminados, que aqueles locais de atrito, de guerras, de dificuldades possam ser saneados com um bem maior que é a luz divina. Assim, amigos, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta com nossas reflexões a respeito da obra de Joana de Ângeles, Vidas Vazias. Deus abençoe a todos, Jesus ilumine, fiquem em paz, fiquem bem, agora e sempre.